Tirar uma foto. E aí? Acho que vocês estão recebendo aí um pedido de permissão para gravar, uma coisa assim. Não tá? Deixa eu ver. Tá gravando já. Ô, B, Oi. como que você tá aí, B? Também vou fazer uma foto. Ai, que delícia, gente, que delícia. Tô falando aí? Aliás, vou fazer logo a foto no quadrado, né, pra gente poder postar, né? Olha pra frente, Vanderlei. Olha pra frente, Vanderlei, pra gente fazer a foto. Segura. O Césio, o contato Césio. Gente. Peraí, deixa eu gravar aqui também, que aí eu ponho no podcast. Aí, vai lá. Fala aí pra ver como é que tá o nível. Oi. 1, 2, 3. Oi. Tá lindo. Ok? Vai, de novo, por favor. 1, 2, 3. Testando o áudio. Tá. Ok? Oi. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá. Peraí. Tá, volta. Legal. Pronto, gente. Voltei. Ai, que coisa boa. Sim. Vamos lá. Que coisa boa, né? Peraí, Responda a pergunta da Érica Bernardo. Qual? Primeiro, como é que você está aí? Tá bem. Como é que tá aí? Eu também. Pois é. O negócio é que a pergunta é tão ampla que eu posso ficar um tempo, assim, quanto mais com a gente, né? Mas aqui a gente está super bem, graças a Deus. Com relação à coisa da pandemia, Portugal já voltou à vida praticamente normal, né? Com aquela restrição de banho de álcool gel toda vez que você sai, que você entra e tal, não sei o que, e tira a roupa e lava os negócios todos, essas coisas assim. Os restaurantes também com algumas restrições de horário, número de mesas, esse tipo de coisa assim, mas a vida está normal. Você olha o povo na rua, sim, tem gente andando de máscara, gente andando sem máscara, diferentemente da Espanha, que as pessoas são obrigadas a usar máscara na rua, inclusive, em lugar aberto. Aqui também. Pois é, aqui não. Aqui em lugar fechado, se você vai fazer uma compra, alguma coisa assim, você é obrigado a colocar a máscara. E ter vindo para cá foi maravilhoso para nós, né? Em vários sentidos, assim. Para mim e para a Ana, como casal, ter feito essa mudança para Portugal foi uma coisa que para a gente foi muito importante, porque eu queria estar ao lado do Caminho de Santiago, né? A Ana também, né? Claro. E depois que a gente está há 2 anos aqui, e depois que a gente veio a Maria e integrou esse esquema, né? Viramos 3, mas na verdade 4, porque eu já tenho a Beatriz, então a Maria veio muito, isso eu posso falar numa boa, porque foi uma conversa que eu já tive com a Ana e com a Beatriz. A Ana queria muito, só que eu já tinha uma filha. Só que a Beatriz também queria muito uma irmã. Então, foi muito em cima do pedido das duas que eu achei que era era válido. Por mais que isso, de alguma maneira pode ser questionado e tal, mas eu acho que foi importante assim, para todo mundo, assim. Para mim, sim, claro, e para as duas, sabe? Para a Ana e para Beatriz. E aqui é uma delícia, né, cara? A gente estava morando no Porto, ficou morando lá 1 ano e 6 meses, mais ou menos, e há mais ou menos, um pouco menos de 6 meses, há 5 meses e pouco, a gente está aqui em Esposende, é como Lagoa Santa. É assim, exatamente 30, só que em termos de distância é Lagoa Santa, é Confins, são 45 quilômetros exatamente. Só que são 30 minutos de carro sem pegar um sinal de trânsito, nada, né? Então, doido, né? Bem tranquilo, numa estrada maravilhosa. E você continua o doutorado? E eu estou fazendo o doutorado, só que a gente pôde vir para cá porque a Ana tinha terminado o mestrado
e eu já tinha terminado as aulas do doutorado, que aqui fala doutoramento. E aí eu vim para cá e daqui eu vou escrever a tese, que eu estou atrasado com ela, igual todo doutorando, né? Né? Fica brincando com o tubarão, que você vai ver o que o tubarão do doutorado vai fazer com você. Vai! Fica pegando onda, vai! Brincadeira. Mas estou nessa, assim. Estou com saudade. Também. Então vai, na saudade, vamos embora. Agora vamos, assim, eu queria que vocês dois falassem como que cada um está, já que a Érica puxou. Eu estou feliz, menos cabelo, eu estou feliz. Falando com o Guilherme, Vanderlei? Aí, ó, travou. Voltou. Você está trabalhando com o Guilherme? O Guilherme, ele estava com a ideia de Minas 300 anos, era um projeto inicial dele, do Minas Tem Disso. E aí, a gente já se conhece há uns 15 anos, né, do Conexão Adventure, que foi para o Peru, essas coisas e tal. E já fizemos outras coisas juntos, Manga Larga, outras coisas para a Fiat. Aí ele veio aqui para a gente conversar a respeito. A gente tinha começado um outro projeto com o Estúdio Tchek, chamado Beira de Estrada. E dá para fazer. Então, estamos super legal, sabe, Érica? A gente sai aí para esses distritos de entrevista às pessoas, faz umas imagens do lugar, conversa sobre comida, sobre lenda, sabe? Tá divertido, tá divertido. Eu não sei, agora, não. A hora que entrar dinheiro, então, vai ser ótimo. Eu não sei, não, mas eu acho que ele se inspirou nos seus personagens. De certa maneira, né? Vamos... De certa maneira, sim. Mas é muito bom. Gente, Minas Gerais é um negócio encantado. É encantado. A gente que às vezes dá esse buraquinho. Né? Você entra num distrito, sabe esses caixotinhos que as pessoas mais velhas usavam para guardar aquelas cartas, aquelas lembrancinhas, sabe? Aqueles santinhos, aquelas coisas bem... Isso mesmo. Você entra dentro de um caixotinho de mimo, sabe? De pequenas delicadezas que são assim... É um negócio doido, é doido. Parece que você desliga, desconecta, deixa a fiação na entrada do lugar. Muito, muito legal. Muito legal. Só você que tem essa sensibilidade para isso. Porque... É verdade. É verdade. Mas todo mundo tem. Eu acho que vocês se dariam bem da mesma maneira. Cada um tem uma leitura específica, né? É peculiar, né? De cada um a leitura. Eu duvido, você, Érica, você, Bernardo, nos lugares onde eu tenho ido e tal, que de repente não dava para parar, sentar-se no adro de uma igreja, por exemplo, e falar assim: puta que pariu, onde é que eu estava que eu não vim aqui antes? Conheço esses dois, de longa data. Que é isso. Na hora que você falou nisso, sabe o que eu lembrei imediatamente? Um café que nós tomamos em Itaú de Minas em 1986, eu acho. Exatamente. Campanha? Não, foi... 96, Bernardo. 1996. Eu falei o quê? 86? 86. Não. 86 eu não tinha nem nascido. 96. Eu e Érica, a gente tinha nascido. 96. Obrigado pela parte que me toca nesse aspecto. Vanderlei, ninguém brinca, tá? Mas foi 96. Eu pensei em 96 e falei 86. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Foi lindo, né? Daquela turma, a gente não tem dois, né? Que Geraldo Secundino e Santana. Joaquim ainda está aí? Que já estão fazendo vídeo. Não, Joaquim faleceu, Geraldo Secundino também. O seu Geraldo faleceu este ano. O Joaquim Santana. Ele morreu? Cinegrafista. Morreu. E de uma maneira
maneira trágica, em tese, né? Que, segundo diz, ele se suicidou, né? Sério? Já tem algum tempo. Você não falou isso. Gente, não sabia, Ele estava numa não. maré muito ruim. Estava assim. Uma pena. Um trabalho Um dos tão... grandes profissionais com quem eu trabalhei, isso. Trabalho lindo que nós fizemos. Mas é isso, né? Vamos embora. É vida que segue, né? Vida que segue. E você, Érica? Então, eu estou trabalhando muito de casa. A Ana abriu a clínica lá e eu estou com um espaço lá, né? Eu subloco um consultório. Uhum. Mas os clientes ainda não querem voltar para o presencial. O povo ainda está com medo. Eu estou com 3 clientes novos lá. Uhum. Agora, os atendimentos estão muito pesados, gente. Nossa, Deus. Esse trem de pandemia, isso não é de Deus. Hã? Deve estar mesmo, né? Ó, na primeira semana, foi 20 de março que eu entrei para dentro de casa. Na semana seguinte, uma cliente de São Paulo perdeu a mãe com Covid. Então, Covid, para mim, nunca foi número. Uhum. Sempre foi, sabe? Então, assim, nossa, divórcio demais que está tendo, mas muito Você imaginei mesmo. isso, você acredita? Eu já tive que atender urgência, sexta-feira, 11 horas da noite, gente querendo suicidar. Aí psiquiatra achando, sabe? Essas coisas assim, esse trem. E eu tô com medo do que virá. Uhum. Aí tem sido bem pesados os atendimentos, sabe? Assim, chega tipo sexta-feira, meio-dia que eu paro de atender, cara, eu não quero conversar. Parece que eu desligo um trem e falo, ai, não. Sem contar a saudade do meu pai, né? Que para ir ver o meu pai é uma função. Eu tenho que ficar de quarentena, 14 dias, como se eu estivesse doente. Só aí que eu tenho coragem de ir lá vê-lo. E a última vez que eu fui, ele me pediu, pelo amor de Deus, um abraço e eu comecei a chorar. Falei, não tem coragem, como é que eu vou abraçar? Ah, não. Esse negócio é muito ruim. Muito doido, É. né? Agora, você sabe o que eu fico pensando? Nós vivemos um período, Wanderley, de falsa estabilidade muito grande, porque foi assim, tipo pós-guerra 1945 até agora. Então tem tipo 2 gerações para trás que não viveu o tanto de dificuldade que os de antes pegaram, assim, guerra, Segunda Grande Guerra, Primeira Grande Guerra, sabe? E aí e antes disso aí era terra de ninguém, né? Aí era faroeste. Então, pô, nós chegamos num momento do processo civilizatório que a gente estava um tempo sem acontecer um negócio assim muito complexo, do tipo gripe espanhola, sei lá, saca? E aí, na hora que aconteceu um negócio que a gente ficou 74 anos, minha mãe é de 1945, 74 anos nós ficamos num período assim de estabilidade, é como se o ser humano tivesse meio que esquecido de como é que funciona esse negócio. E para o brasileiro, então, eu acho que isso tem um outro tipo de significado do que tem aqui para a Europa. Porque quem viveu na Europa e viveu muito mais próximo da guerra e tal, ok, brasileiro, tem gente assim que, os antepassados vieram fugidos e tal, mas sabe, o cara não tem mais referência do que é? Culturalmente falando, né? E é um país assim, sol o tempo inteiro, né? Assim, tira a roupa o tempo inteiro, porque, saca? Tem umas coisas que são bestas, mas não são do tipo inverno, verão, outono, inverno, primavera, verão. Bicho, a gente no Brasil a gente não sabe o que é isso. E essa coisa cíclica que funciona inclusive no organismo da gente, porque nós somos bichos, né? A gente não tem no Brasil. Então, aqui você vê que no inverno não é só as árvores que perdem as folhas, não, Wanderlei. Todo mundo perde as folhas.
saca? Na primavera, todo mundo floresce, velho. Não é só o jardim, não. Isso é uma coisa que faz com que a gente compreenda na dificuldade que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Na hora que você chega no Brasil, que não existe isso, é só é só primavera, verão, sacou? Só primavera, verão. Na hora que tem que ir para o outono e para o inverno, neguinho não sabe o que é hibernar. Verdade. Então, eu acho que é mais doído aí. Eu tenho esse sentimento teórico, assim, que é mais doído aí do que aqui, sabe? Você está falando isso, a Érica, eu fico imaginando o seguinte, a Érica que recebe um pedido de ajuda de alguém que está vivendo uma situação provocada por uma outra situação na qual a própria Érica também é vítima. Desculpa, eu vou falar assim, puta que pariu, como é que faz, poxa? Mas isso foi uma coisa que desde o início eu falei com os clientes, eu falei, olha, nós estamos vivendo a nossa primeira pandemia. Sim. E foram atendimentos muito potentes, porque eles falavam de coisas que eu estava sentindo. Sim. Sabe, eu conseguia compreender como nunca o que era aquele tédio de não gostar, de não querer fazer nem o que a gente gosta. Nem, sabe, hoje eu não estou afim de nada. Sim. Há um aspecto também, Bernardo e Érica, que nós não somos pessoas, nós não somos uma sociedade culturalmente preparada para as questões de saúde. Nós, por exemplo, nossos filhos, nós somos obrigados pelo Estado a vaciná-los, senão eles não se matriculam. Você, para ter um emprego, você tem que ter um cartão de vacina, senão você não trabalha. Não é uma necessidade, a gente está sempre colocando em dúvida. E é histórico, né? Oswaldo Cruz, no início do século passado, enfrentou dificuldades terríveis para tentar acabar com aquela confusão que era ali a região de Manguinhos, por exemplo. Até hoje, em algumas cidades do norte de Minas, você ainda tem problemas com barbeiro. Com Chagas? Com doença de Chagas. Tem casas que ainda são construídas de adobe e o bicho está lá. Ok? Então, a gente não tem essa cultura. E a não experiência da guerra, onde você vê, né, a sua fragilidade exposta assim, de uma maneira... Então, a gente não tem. A gente é do oba-oba mesmo. A gente é do não acreditar, tá certo? E aí a Érica falou uma coisa impressionante. O Covid não é um número. E nós estamos tratando da danada da pandemia sob o ponto de vista, ora da estatística, ora da política, ora da economia. 4 meses depois de estar como interino, nós teremos um general nomeado ministro da Saúde, que nomeou um diretor do departamento de imunização, um veterinário. Ora. Opa! Diga-me lá. E vão dizer que português é que é burro. Com todo o... poxa. Agora, isso que o B falou, né, da dificuldade que eu concordo, que o brasileiro, que a gente não é treinado, não lida bem com esses invernos da vida. Foi uma das coisas que me assustou muito, Érica, foi essa falta, escancarou uma falta de valores humanos para mim. Sabe? Um egoísmo muito grande, porque mais do que nunca, né, é provado que a minha atitude pode impactar na vida de alguém. Né? Aí pessoas que têm um baixo limiar de frustração, tá? É porque tá muito chato viver em casa. Tá, meu bem, para você e para todo mundo, do mundo inteiro. É um saco ficar dentro de casa. Mas nem por isso, né, eu vou sair de casa. Eu vou deixar de usar máscara, eu vou fazer o distanciamento social. E aí isso me incomodou muito, sabe? Assim, essa falta de pensar no outro, de pensar que a minha atitude impacta na vida do outro. Isso foi o que me falou, que eu falei com vocês ontem, que me levou a estudar um pouco de filosofia. Sabe? Eu falei, cara, onde estão os valores do ser humano?
Foi para além de questão da politização que aconteceu aqui, né, Vanderlei? De quem usa máscara é contra o governo, quem não usa máscara, né, é a favor do governo. Isso é de uma... Ai. Ô, Érica, eu vou aqui. Tem um outro aspecto, o seguinte, aproveitando essa questão do inverno, o Bernardo usou uma imagem lindíssima, né? Nós também perdemos as folhas na Europa. Nós não temos o hábito do recolhimento, da introspecção, né? Então, isso nos causa um pânico, nossa, terrível, terrível, né? O Oscar Wilde, ele diz o seguinte, que as vidas, os seres humanos, são nada mais do que mimetismos, né? A gente é mimético no sentido de copiar um padrão estabelecido. Qualquer coisa fora do padrão é um negócio que a gente não é concebível. Sabe? Você não aceita, você não admite, você vai contra os padrões que são estabelecidos para quebrar os seus padrões. Então, poxa, pai lindo, né? Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, desculpe a expressão, mas não é. Agora, para você refletir esse troço, você fica, como é que vamos dizer, hibernando dentro da sua casa, começando a observar detalhes na sua casa que você nunca tinha observado. Né? Teve gente aí que descobriu que tinha planta. Teve gente que descobriu que tinha irmão. Que tinha irmão, tinha não sei o quê, poxa. Teve gente que descobriu que tinha ela mesma. Teve gente que se descobriu, se achou. Porque aí eu estou aqui. Um dos grandes dramas dos infernos da pandemia foi descobrir a você mesmo. É assim mesmo. De novo, o Oscar Wilde, que ele fala uma coisa, eu não gosto muito de citação, não, porque o Oscar Wilde fala que as paixões humanas são meras citações, né? Mas ele é fantástico nesse jeito. Mas o Emerson, ele diz o seguinte, que poucas pessoas se apropriam das suas almas antes de morrer. É um negócio danado. Quando você está... Eu não dou conta de mim. É bom isso, né? Eu não dou conta de mim. Como é que eu faço comigo? Você sabe que eu nunca tinha pensado nessa imagem da casa como o espelho. Olha. E a gente de alguma maneira, nessa pandemia, fez isso, né? A gente entrar em casa foi olhar no espelho. Né? Isso eu nunca tinha pensado, porque, relações especulares e tal, o espelho como... Assim, a casa como espelho, você colar a casa no espelho, eu nunca tinha pensado. E é um negócio que, bicho, dá para pensar muito a respeito disso. Assim. Eu queria ser um bom filósofo para poder, sabe, analisar isso do ponto de vista da história da filosofia. Eu estou doido para encontrar com o professor Clóvis, que é meu amigo, né? Porque eu quero falar isso com ele e outra saber dele como ele ajeitaria essa coisa da caverna de Platão com o negócio da casa, sabe? Da caverna que nós estamos hoje. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que isso é uma coisa também que eu acho que dava muito pano para manga. Olha, deu para perceber, porque quando começou a pandemia, me veio essa angústia, né? Cara, eu nunca trabalhei com grandes tragédias, tem até uma especialização nessa área da psicologia que eu não tinha e tal. Comecei a ler sobre estudos, né? Depois de grandes tragédias, da Primeira Guerra, do World Trade Center, de barragem, né? Brumadinho, Mariana, e alguns artigos que vinham da OMS. E tinha um artigo que eu li que foi um norte para mim, assim, que todos passamos por algumas fases durante esse período. Num primeiro momento foi aquele período é o grande medo, né, do desconhecido. A gente achava que tinha controle sobre a vida e veio uma pandemia e mostrou, escancarou, vocês não têm controle sobre nada.
E aí isso dá uma desorientada na gente. A gente não consegue viver sem um mínimo de previsibilidade. E muita gente negou, né, o grande medo, que é o medo da morte, porque por mais que o vírus seja baixo, se acontece com um de nós, a letalidade é 100%. Então, ficou todo mundo, né, diante da morte, é o grande medo nosso. Muita gente negou, está negando até hoje. Teve gente que entrou em pânico, né, aí até doenças, né, toque, essas coisas. E teve um momento de euforia muito grande, né? 500 lives, faça yoga, leia não sei o quê, papapi, papapá, aquele trem. Uma euforia para lidar com o medo. Depois teve um momento que os conflitos começaram a emergir, mas eu não acredito que os conflitos não existiam. A gente só não os enxergava. Ou colocava ali para debaixo do tapete, né? É isso que você falou do espelho, né? De repente eu olhei para dentro do espelho e falei, tem um relacionamento aqui, tem filho, tem um relacionamento comigo, será que os sonhos que eu deixei para trás na minha vida, será que eu não tenho que retomar alguma coisa? A angústia existencial, que foi aquele período que a gente começou a rever várias coisas, aí começaram divórcios, essas coisas todas acontecendo, pessoas revendo escolhas, e depois um período de tédio, né? Que cansei, estou de saco cheio e tal. E aí, o que eu percebo, que foi uma das coisas que me angustiou muito, foi o quanto a nossa sociedade é hedonista, e isso, voltando àquilo que você falou, que foi uma metáfora linda, como a gente não suporta o desconforto. É chato, mas tem que ser. Não aceitar a realidade não muda a realidade, gente. Exatamente. Né? Eu vou brigar com o vírus? Não, eu tenho que aceitar isso aí. E eu estou no tédio, mas continuo só saindo para o essencial. Eu tenho muito medo de morrer desse vírus. É ruim, né? É ruim, né, só? Pelo amor de Deus. Não quero, não. É ruim, é ruim. E mais do que de morrer também, eu tenho pânico de pensar que eu posso levar o vírus para alguém que eu amo. Isso é complicado. Eu não daria conta de conviver com essa culpa. Assim, de administrar. Isso é delicadíssimo, Érica. Delicadíssimo. Mesmo não sabendo, né? Sim. Você vai ter certeza. Olha, eu penso assim, primeiro, que a gente vive camadas de realidades, né? E, consequentemente, assume as aparências dessas camadas de realidade. Estamos aqui conversando na live, batendo um papo ótimo e tal, mas dependendo do start que for dado por um de nós, a gente sai dessa realidade, pega uma outra que está em cima, ou pega uma outra que está embaixo e vai jogando realidades e ajustando aparências diante dessa realidade. O que mais preocupa, primeiro, a gente tem que lembrar que o mundo não tem lado de dentro. Pelo menos para nós, né? Para nós. Nós só vivemos do lado de fora. Essa é a primeira questão. Segundo, as crenças vão todas por terra. Porque você há de convir comigo o seguinte, pegando lá a Bíblia, lá, né? Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, o vírus é uma criatura criada por Deus. E aí, como é que eu faço? Essa é a primeira questão. Segunda questão, você descobre que nessas trocas de realidade, você está dentro de um labirinto, sabe qual é a única saída e não se conforma com isso. Ok? Você não se conforma, que a saída é uma só, então você começa a fazer pirueta por aí, sabe? Então você esbravede, você faz mais não sei o quê, você faz mais não sei o quê, faz mais não sei o quê. Quando o que a gente precisava avaliar rapidamente, é isso que a Érica acabou de fazer. O que nos dói é que, com todo esse hedonismo, com toda essa prepotência, com tudo isso, nós carregamos, às vezes, sem saber, a possível morte do outro. Né? Porque eu posso ser assintomático, não saber, encontro com você ou encontro com a Érica, transmito o vírus para vocês e vocês morrem. Isso é muito complicado eu carregar nas costas uma pré-culpa.
A gente não aceita, a gente é só herói, a gente só é o bambambam. Bam, bam. A gente foi criado para ser o foda. Nós fomos instruídos para ser o foda. Depois dos anos 1970, paz e amor, o destoque, essas coisas todas, o mundo deu uma explosão. O admirável mundo novo cresceu e agora, de repente, não é mais guerra. Nós não estamos nem aí para guerra, tsunami, asteroide, escambau. Bateu na nossa porta, trincou o nosso espelho, essa realidade. E aí? Desculpa, sem querer te interromper, mas você sabe que essa minha última peregrinação, ela até hoje eu não cheguei aqui, né? O negócio é um negócio tão complexo, assim, em termos de vivência e análise de um mundo que é outro, completamente diferente, que é difícil da alma assentar, né? E assim, por exemplo, uma questão que tem muito a ver com isso que você está falando, que eu observei lá. Cara, eu peregrinei numa ilha que chama Ilha de Shikoku. Acho que é a 4ª maior ilha do Japão. Cara, os caras têm uma relação com a catástrofe que a gente não conhece. A gente não conhece. Olha só. Os caras sabem que a cada 100 anos vem um tsunami, tem um grande terremoto que vem e detona tudo. Eles já sabem disso lá na ilha, entendeu? E que o último tinha acontecido há cerca de 80 anos. A média é 100 anos, entendeu? Então, quando eu estava atravessando a área que é a perigosa, que é a aberta para o Oceano Pacífico lá, não do Mar de Japão para dentro, mas para fora ali, os caras falam, não, mas provavelmente você está tranquilo que o ruim mesmo, o tsunami ruim mesmo, ainda falta uns 20 anos para ele chegar. Fala, 20 anos, bicho, é daqui uns dias. E os caras, tem gente lá com a casa construída, tem gente construindo a casa no lugar, sabendo que não, já passaram 80, daqui a uns 20 vai chegar um bruto aí que vai... Imagina um trem desse. Então, assim, a gente não sabia que vinha o tsunami dessa pandemia. Não sabia. Tava lá, e veio, infelizmente, escancarou um lado nosso que... Isso aí, Érica. Aqui, Érica, quando você falou aqui... Meu pai me pediu um abraço e eu chorei. Aqui, quer escancaramento maior? É cumplicidade ao mesmo tempo a nossa absoluta fragilidade, né? Eu quero um abraço. Olha, nós estamos nos encontrando virtualmente. Mas qual é o tamanho da nossa emoção nesse encontro? Dá vontade de pôr a mão aqui, de fazer um carinho não deu nada, cara. Mas você quer pegar. Nós somos seres de pegar, né? De sentir. E agora? Como é que faz? Como é que, sabe? Como é que eu olho? Sabe? Essa é que é a grande questão. Você sabe que eu participei de algumas palestras em empresas e tal, e uma pergunta que as pessoas sempre faziam era assim, você acha que o mundo vai ser diferente depois dessa pandemia? Eu falei, depende de quem, né? Porque eu acho que quem já tinha uma predisposição a pensar nessas questões internas e tal, é uma grande oportunidade. Mas eu acho que um grande erro que muita gente que está pensando no que vai ser depois está cometendo o mesmo erro de antes, que é de não viver o agora. Se a gente quiser, a gente tem uma chance de mudar vivendo tudo isso, desde coisas simples, processos dentro de casa, porque tem gente que conheceu a casa agora, né? O que funciona na casa, o que não funciona, roupa demais, guarda coisa demais, desperdício demais, desde isso, né, que a gente pode aprender, até questões mais filosóficas mesmo, né? Estou sendo um ser humano bom para o mundo, eu estou sendo o melhor ser humano para as pessoas que eu amo. Isso tudo, se independente.
Agora, não acredito que será um rio que a gente vai banhar e vai sair do outro lado, todo mundo Nada disso. lindo, paz e amor, até porque, né? Eu não, por mais que eu tente entender teoricamente o que faz algumas pessoas serem tão egoístas e hedonistas, internamente não entra na minha cabeça colocar a vida de outra pessoa em risco. Não entra. Não entra. Sim. Mas eu acho que não existe essa consciência dessa maneira, né? Assim, eu não sei se isso é uma visão otimista ou ingênua do meu lado, mas eu não acredito que a pessoa tenha esse tipo de noção. Me veio a imagem, quando o Vanderlei começou a falar a respeito disso, me veio a imagem de, sabe pelotão de fuzilamento? Tem um cara lá e tem 10 segurando a arma. Então a gente não sabe qual foi a bala que matou. Então eu posso ir dormir tranquilo. A ideia dos caras, na hora de colocar 10 no pelotão de fuzilamento, pelo menos teoricamente, é essa. O cara vai fazer porque ele vai sempre pensar assim, não foi a minha bala que matou. Né? E da mesma forma, o cara que vai encontrar, ele fala assim, não, mas quem falou que fui eu mesmo e que o vírus veio de mim? Será que... Entende? Porque eu posso não saber se o vírus veio de mim, mas eu sei das minhas atitudes, B. Pois é, assim, ok. A pessoa sabe que ela aglomerou, ela sabe que ela não usou máscara, ela sabe que ela não cumpriu os protocolos. Ela sabe. Ela pode fingir que ela não sabe, mas ela sabe. Porque a vacina que tem hoje é distanciamento social, máscara, álcool em gel, é isso que nós temos. E ainda tem gente, mesmo sabendo que é isso, insiste em não fazer. Pois é, mas isso eu acho isso, na verdade, eu acho isso tudo complexo. É claro que eu não vou passar aqui um tempo discutindo a respeito mas assim, tem gente da área da saúde mesmo que fala comigo assim, cara, essa máscara não serve para nada. Que isso é balela também, sabe? Então é um negócio que... E aí? É muito, muito difícil, é tudo difícil, né? Na verdade. Tudo difícil. É o quê? O que eu acho que aqui, primeiro, ninguém sabe nada. Isso aqui, aqui. Mas não sabe nada porque é novo, não é porque é ignorante. Pois é, mas olha aqui, é coisa do Sócrates mesmo. Né? Nesse instante, ninguém sabe nada. Tudo que sei é que nada sei. E é uma especulação gigantesca, né? A gente vai daqui, vai para ali, daqui, vai para ali, e a gente passa a ser prepotente e arrogante nas manifestações, seja favoráveis ou seja contrárias. Mas a gente precisa prestar atenção é que a vida está passando, né? A velocidade com que as coisas estão passando, e a gente vai começando a incorporar também alguns preconceitos. Eu hoje mesmo vivenciei uma situação de um camarada conhecido meu que contraiu o vírus, melhorou e tal, e ele conversando comigo hoje, com outra pessoa, ele dizia, eu peguei, foi do motoboy. Por exemplo, eu vi situações do tipo assim, não vou ficar perto de fulano não, porque ele teve. Então, aqui, nós não vamos aprender não, só. Tá certo? Nós não vamos aprender. Se a gente se livrar, a gente vai se achar, que foi Deus, que a gente é isso, que a gente é aquilo, isso é uma bobagem, isso é... Se a gente pegar, a gente vai achar um culpado. Tá certo? É impressionante. Mas, de novo, a questão de provar o vírus provar para a gente que a gente tem que prestar atenção na nossa fragilidade e aí lembrar, já que nós estamos falando de filósofo, lembrar do Nietzsche. O vírus faz a gente pensar muito das questões nietzschianas. O Nietzsche fala alguma coisa sobre o chamado amor fati. Amor fati, em linhas gerais, é você reproduzir amanhã, em estando amanhã no mundo, aquilo que foi bom para você hoje. Ou o categórico do Kant, né? Bom para mim, bom para os meus, bons para todo mundo. Mas ele também chama a gente a atenção para duas coisas que fazem muito mal: a nostalgia do ontem, né? E a angústia do amanhã. Dentro da nossa fragilidade, esse danado desse, com todo respeito ao Nietzsche,
ele tem um pensamento nietzschiano. Ele está pondo a gente recolhido ou na frente do espelho, pensando como era bom ontem e como vai ser amanhã. E o hoje, esse negócio agora não existe. Nós não temos esse negócio. Eu não sei quem é que disse o seguinte, que o homem, para poder enfrentar essas incertezas todas, ele criou ou a expectativa ou a esperança. Quem pega a expectativa sofre com a decepção. Quem pega a esperança sonha com o milagre. A gente vai andando assim, mas no final das contas, entre eu e o outro, foda-se o outro. Com todo respeito, te peço desculpa, perdão, azar do outro. Primeiro eu, e se tiver segundo, sou eu de novo. Para. Você vai aconselhar alguém, fala, não mexe comigo, não. Eu tenho direito de escolha. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho mais não sei o quê, papapá. A hora que o perrengue baixa de uma vez, tá certo? Você faz o quê? Tem que prestar atenção no que duas coisas que vocês disseram. A Érica, quando fala que meu pai me pediu um abraço e eu não pude dar. E a você, Bernardo, que acabou de dizer, nós não estamos acostumados a perder as nossas folhas. O coronavírus é um inverno aos 40 graus de temperatura. Melhor, é um inferno de 40 graus de temperatura que não só tirou as nossas folhas, está tirando a nossa seiva. Está tirando da gente o que é mais bacana, como eu falei, que é o pôr a mão no outro, que é sentir o calor do outro. Enquanto almas, a gente está preso num corpo que é insignificante. Eu, alma, quero vocês, almas. E não posso. Não posso. Não posso. Eu vou ficar aqui perdendo minhas folhas, você aí, Érica lá. Tá certo? Poxa, e aí? E aí? Né? Isso é que a gente, sabe, a gente tem que lembrar questões muito simples da nossa insignificância. Não há nada. Vou pegar um outro cara filósofo, Spinoza. O Spinoza fala das potências de agir. Eu fiz um curso uma vez com o Clóvis sobre ética. Era um curso, ele dava aulas lá na USP e ele disponibilizou esses cursos online. Você fazia o curso, depois fazia uma prova. Se você passasse na prova, você ganhava um diploma. Uma das coisas lindas que eu aprendi com o Clóvis foi sobre o Spinoza e as potências de agir. O Spinoza diz que a maior potência de agir que um ser humano tem é o amor. Que quando você levanta meio desanimado, meio não sei o quê, papapá, mas se você olha para a janela e vê claridade, se você vê o ambiente em que você está, se você começa a perceber que está vivo, há uma chance grande dessa potência de amor ela ir crescendo e tirando as outras. Né? Poxa, isso é um negócio genial. Estamos perdendo de uma maneira dramática a nossa potência de amar. É isso. O Vanderlei falou uma coisa, que é essa questão da morte, né? Que parece trágico e mórbido, mas é uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que lembrar, que a gente vai morrer. Porque aí dá uma urgência de viver. Porque quando a gente vive com inteireza, qualquer momento que a vida chegar, que a morte chegar, ok, eu vivi, tá tudo bem. Agora, se eu estou sempre em débito, sabe, perdão que eu não dou, umas mágoas, sabe, esses cri-cri, fica inventando coisas, não vive a vida, aí qualquer momento que a morte chegar, fala, não, peraí, eu ainda tenho umas coisas para viver. Eu tenho sempre para resolver. Né? Então, peraí, eu preciso de mais tempo. E dá um bônus. Só que a senhora morte, ela não vai perguntar se você viveu com inteireza. Ela vai chegar e falar, vamos embora. Entendeu? Então, Game over. A gente tem que lembrar que vai morrer e viver melhor. O Bé não sabe, que eu não contei para ele,
Tem o Vanderlei também não sabe, conhece. O Rafa, morador de rua, o livreiro. Ah, sim, eu conheci ele. Eu o conheci lá no Você filmou e tal. Isso. O Rafa está com câncer. E É quando me mesmo? contaram, eu fiquei mal, falei, putz, preocupada com ele, como é que ele vai tratar isso na rua e tal, não sei o quê. E fiquei assim umas 2 semanas. Você sabe o amor que eu tenho por ele, né? Eu sou apaixonada por Rafa e tal. E ficava pensando sempre nele e tal. E aí eu fui ao dentista um dia, na pandemia, e resolvi voltar a pé. Quando eu estava voltando, eu estava procurando ele no centro da cidade. Eu passei em frente ao Hospital João 23, o Rafa estava lá. Eu falei, esse é o presente de Deus, né? Sentei do lado dele, de máscara, ele de um lado, eu do outro. E aí ele me contou que tinha voltado para a casa dos filhos. Eu falei, Rafa, permita que os seus filhos cuidem de você. Ele falou, Érica, mas eu já fiquei tanto tempo na rua. Eu falei, permita isso. Se você não dá conta, permita que os seus filhos vivam isso. Você está 200 anos na rua, fez o que você quis da vida inteira e tal, não sei o quê. E ele é muito inteligente. Aí eu comecei a perguntar de tratamento e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, aí ele quebrou minhas pernas. Ele virou e falou assim, ô Érica, eu não sou burro. Eu sei que eu não tenho muito tempo de vida, mas eu não queria morrer. Um cara que vive nas condições que ele vive, né? Ele falou, eu não queria morrer. Ele falou assim, eu acho um desperdício morrer. É isso aí. Nossa. Cara, aquilo, eu voltei para casa. Você é um haikai, Vanderlei. Você é um haikai, Vanderlei. É um desperdício morrer. Eu acho um desperdício morrer, Rafa. Isso aqui. Quando se vive bem, é um desperdício morrer. Né? É aqui. E nós estamos ouvindo de uma pessoa que vive há 12 anos na rua, que dorme num colchão. Nas condições que a gente sabe, né? Que a gente... Mas ele ama viver. Érica, essa questão da morte, rapidinho, eu acho que uma questão importante, a morte é inerente. É inerente. Então, aceitar a morte é inerente a nós vivos. Aceitar a morte com a sua incerteza, o que é bacana. Então, essa incerteza da morte nos faz entender como é importante agora para o amor, para as relações entre nós, para o fim das picuinhas, tá certo? Para aquela grana que você dá para o cara que te pediu R$2 aí, ou pediu R$1, para você tocar a vida, como diz o Buda, né? Não acredita não, experimenta. Então a vida hoje nos possibilita a experiência, né? O experimentar. Nós estamos falando sobre experiências. Quando da minha dissertação de mestrado, que eu falei sobre a morte, eu li e estudei demais a morte. Antigamente, as crianças eram levadas a conviver com os moribundos. E eles contavam, as experiências eram divididas nas casas. Né? Você sabia, está morrendo, porque tem que morrer. Eu sou um menino que, eu enquanto menino, a gente ia para velórios dentro das casas. Então você tinha os caixões, tinha aquelas coisas. Então você via o morto, você entendia que aquela pessoa não estava mais ali. Hoje, as pessoas morrem sozinhas no hospital. O único interlocutor a única interlocutora é uma parede de equipamentos. Os médicos, enfermeiros não conversam com o doente, conversam com a máquina. E no máximo, olham para você e dizem, ô, dona Érica, está tudo bem. Sua pressão está ótima, seu batimento cardíaco está ótimo. Ele jamais te dará um abraço. Né? Então, a gente se distanciou profundamente da morte. E você quer ver que coisa interessante, como é que é o tratamento de morte? Se uma personalidade morrer num acidente de automóvel, numa rodovia, ele vai para a primeira página do jornal, em destaque, morreu o grande ídolo de não sei quem. Todos os outros, anônimos, serão mais vítimas. Acidente mata fulano de tal. Além dele, mais 4 vítimas. Quando você vê uma morte e observa o sujeito, né, jogado no chão,
e normalmente um dos pés de sapato saem do pé. Aí você olha o sapato de um lado e o corpo estendido do outro e procura entender onde está o elo entre o sapato e o corpo. É esta incerteza, é essa possibilidade que a gente tem de aprender com os outros que morrem como que é importante não desperdiçar o que eu tenho para viver. Olha o que esse Rafa está fazendo com a gente. Eu conheço o cara, né? Eu tive com ele, nós conversamos. E, de repente, você me conta uma história, uma coisa dessa, em que o cara diz para mim, poxa vida, é um desperdício. E aí dói por quê? Porque é um desperdício ficar dentro de casa, encroado dentro de casa, chocando um ovo que não é fértil mais, sem poder abraçar, sem poder não sei o quê, sem poder não sei o quê. Mas, aí volto a dizer, o que nos move a sair, o que nos move a sair, não é uma reflexão sobre a importância de viver, é uma reflexão sobre eu não dou conta mais de ficar dentro de casa. As pessoas querem voltar às atividades porque querem grana. Eu estou com problema, eu preciso de dinheiro, eu preciso ganhar, eu vou perder o emprego, eu vou perder mais não sei o quê, eu vou perder não sei o quê. O padrinho meu de segundo casamento morreu de Covid. Agora, há 2 semanas, um amigo meu de infância morreu de Covid. Né? Então, é muito perto. E aí, esse amigo que morreu, há quanto tempo eu não o via? Sabe? O cara que foi meu segundo padrinho de casamento, eu estive na terra dele, no casamento da minha filha, caçula, e não estive com ele. E agora? Ok? Eu vou sentar aqui? Não. Eu vou pensar, puta que pariu, é um desperdício morrer. Principalmente quando você deixa determinadas coisas que são importantíssimas. E aí o recolhimento fez isso com a gente. A gente descobriu que viver é uma coisa muito simples. Você não vive não é com seu celular, você não vive não é com a roupa, você vive é com seu respirar, é com sua lágrima. É você pegar um pedacinho de pão e molhar, um biscoito e molhar no café, sabe? É você olhar o vizinho, é você abraçar o pai. Isso dói porque falaram com a gente que a gente tinha que ter carro, casa, viajar para tudo quanto é canto, ter muito dinheiro na poupança, poder comprar tudo a tempo e a hora, mandar nos outros. E aí isso, tem um monte de gente que estava mandando nos outros e que, desculpa a expressão, foram pro saco. E agora? Vai fazer o quê? Fazer o quê, gente? Eu fico com essa imagem também do postergar, sabe? Mesmo no caso do Rafa, sabe, Érica? A gente que conhece ele um pouco mais, assim, você conhece muito mais. Muito, né? Um pouco também, porque assim, né, das conversas que a gente teve juntos com ele, tudo, ele sempre reclamou muito, né? E você sempre me falou muito a respeito dos arrependimentos dele, da dificuldade que ele tem de não ir, sendo que ele quer ir, né? Então esse é um desperdício morrer. Tem esse viés também de, assim, é um desperdício o Covid ou a pandemia, porque de uma certa maneira a gente está morto em vida, quando não estamos vivendo. Porque tem muita gente que está vivendo na pandemia, que tem conseguido aprender com o confinamento e tal. Eu nem gosto de ficar falando isso muito, não, porque, assim, ok, eu tô morrendo de saudade da minha mãe e do meu pai, sobretudo da minha filha, da minha primeira filha, que mora em Recife com a mãe, né? Mas, para mim, esse recolhimento tá ótimo. Sabe? Porque eu tô com a Ana aqui e tô com a Maria. A Maria vai fazer 9 meses daqui a 5 dias. Quer dizer o seguinte, que na hora que começou o confinamento para nós, foi, se eu não me engano, dia 29 ou 30 de fevereiro. Não, 29 de fevereiro, acho que deu 29 então foi 1º de março, acho. Foi 5 de março? A Ana está aqui.
Eu fiz essa confusão, porque a gente mudou de casa dia 29 de fevereiro, dia 5 de março começou o confinamento aqui. A gente começou e tal. Então, assim, de 5 de março e durante o tempo do confinamento mesmo, cara, para mim, tem sido uma bênção estar acompanhando o novo dia da minha filha. E o meu novo dia. E o novo dia da Ana. Muito balizados pelo novo dia da minha filha, né? Da minha filha caçula. Claro, muito porque eu não tive a oportunidade de viver esse período do bebê com a Beatriz. Porque exatamente aos 8 meses, a mãe dela pegou a Beatriz e foi para Recife, eu morando em Belo Horizonte. Então, o que eu convivi com a Beatriz foi muito pouco. Eu ia 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, às vezes, na escolinha, e no sábado eu visitava, tinha aquele negócio assim, visitava embaixo, lá no hall do prédio, cara. Imagina o que é isso. E ficava lá com ela um pouco, 2 horas e tal, sei lá. Olha que coisa. Então, eu não pude vivenciar o que eu vivo hoje, que eu acordo com a minha filha, que eu vou dormir com a minha filha, assim, que, sabe? Eu cuido dela para a Ana trabalhar, depois a Ana cuida dela para eu trabalhar, e, sabe? E essa relação. Então, existe uma vida não postergada aí. Né? Existe uma vida não postergada aí. Existe uma presença. Existe um viver o agora que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar, que talvez muito pouca gente esteja vivenciando. Uma criança muito nova, ela traz isso para a gente, né? Porque quando é uma criança muito nova, que você tem que sair todo dia às 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã para trabalhar e volta no final do dia, você não está ali de olho o tempo inteiro e vivendo aquilo o tempo inteiro. Mas, assim, uma coisa, um vocábulo novo que vem, que semana passada não tinha, eu vejo e eu sei a hora que chegou. Por exemplo, hoje foi a primeira vez que ela olhou para o banho e falou ban, 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 e relacionou, e eu saquei na hora. Então, hoje, com 8 meses e 25 dias, a minha filha, saca? Olhou para o banho e deu nome ao banho. E deu nome ao banho. Né? Ah, mas isso é muito pouco. Não é, né? Não é. Isso é você viver o presente, o agora. E assim, claro, na hora que começou esse negócio, a primeira coisa que eu fiz foi assim, bicho, eu vou para a internet e vou ver assim todas as palestras que eu posso ver de todos os filósofos bons, saca? De monges que eu acho bacanas, sabe? Então, assim, eu tô tentando estudar para o meu crescimento pessoal e para poder colocar junto das experiências da peregrinação, dos insights que eu tive, das coisas que eu escrevi e tal, no Eu Caminho, alguma seta amarela. O que é a seta amarela? São as marcas, né, do Caminho de Santiago que levam até o santo. Colocar alguma seta amarela na vida de quem está ouvindo o meu podcast. Porque, claro, sabe, as ideias não são das pessoas, né? Assim, as ideias estão aí, né? É o Zeitgeist, né? Assim, uma hora o Vanderlei capta um negócio, mas teve um cara lá na Austrália que captou a mesma coisa e os dois falaram juntos, saca? Só que o cara lá da Austrália ele é mais famoso que o Vanderlei, entendeu? Então vai ficar escrito na lápide dele que ele que é o cara que descobriu essa coisa. Não, mas o Vanderlei, ele teve a mesma ideia. Ele vivenciou isso, porque ele vivia no mesmo mundo que esse cara da Austrália e sentiu a mesma coisa. Então ele também é o autor desse negócio, entre aspas. Não é, os dois são só a ponte, porque tá aqui, ó. Tá aqui.
E assim, se a gente não conectar, não chega. E o que eu tenho tentado fazer, se eu tenho tentado fazer alguma coisa nessa pandemia, é conectar. Assim, por um lado, eu estou estudando. A cada 15 dias, eu tenho aula com o Clóvis. A cada 15 dias, eu tenho aula com o Clóvis, que é um filósofo maravilhoso, né? E vou vendo outras palestras e tal, lendo uns livros e tal, essa coisa assim e tal. E por outro lado, tentando fazer da experiência de ser essa ponte, sabe? Um caminho. Sim. Entendeu? Eu tenho tentado fazer isso para não ter esse viés do Rafa, que eu acredito que pode ser o viés do Rafa, entende? Putz, é um desperdício morrer. Cara, mas, né? Enfim. O sino até tocou aqui. Doido, né, velho? Doido. Você sabe que... Robê, eu sei que indica aí que você tem que encerrar. Mas eu não sei quantos... Já era, né? Já foi, né? Já Tá foi, gravando. né? Já Tá foi. gravando. Aqui tá apontando também que tá gravando gravando. e tal, mas... Enfim, eu não quero... Se não coisar, se não der para editar, a gente fala, nós vamos combinar de encontrar e falar 15 minutos. Mas não vamos desperdiçar o momento. Não para não. Não, mas aí são quantas horas? Isso integral? Vamos tentar colocar isso integral no YouTube? Vamos. E mandar para a galera? Enfim, é uma conversa nossa. Não é assim, um episódio do Eu Caminho, ou não sei o que, saca? Não. Eu acho que se as pessoas puderem refletir com a gente, eu acho que isso é o mais legal. E eu fico tão feliz, porque assim, o Vanderlei e você, Érica, agora eu vou rasgar um pouquinho de seda. Vocês dois são referências maravilhosas na minha vida e vocês dois sabem disso, né? O Vanderlei, em primeiro lugar, foi o cara que me fez voltar a ler. Em 1996. A gente, num quartinho pequeno, viajando pelo interior de Minas e interior de São Paulo, indo nas missões salesianas. O mínimo que aconteceu foi assim, a gente encontrar com as freiras e o mínimo que aconteceu foi a gente ir na Candelária, no crack ali, onde a boca do crack rolava e a gente, sabe? Foi isso que a gente viveu. E enquanto isso, a gente dormia no mesmo quarto, viajava no mesmo carro e quando dormia no mesmo quarto, os dois já tinham ido dormir. Vanderlei, mas me fala mais. O que você está lendo? Como é que é e tal, não sei o quê. Bernardo, se o livro não estiver bom, passa para o outro. Tem muita coisa para a gente ler nesse mundo. Tem livro que eu nem leio inteiro. Vai nessa. Não para. Tem muita coisa. Bia, eu chego a arrepiar. Aqui, ó. Tem coisa que a gente não controla, não. E foi uma coisa muito, muito forte para mim esse encontro, esse primeiro encontro com o Vanderlei, né? E aí disso, enfim, vocês sabem, só para deixar registrado. E Érica, é tão engraçado, sabe, Vanderlei? Porque a primeira vez que eu encontrei com a Érica, eu não sei se eu já te falei isso, você tá rindo porque você lembra, que eu tava num restaurante, não comi daquilo, na hora que eu tô passando, indo para a porta... Santo Agostinho! Oi? Na hora que eu tô passando, indo para a porta, assim, ela falou assim, como é que é? Eu te sigo. Eu te sigo. Eu falei, como que você me segue? Como assim? Eu sou alguém para você me seguir? Ela falou, eu te sigo. Eu leio o seu blog é muito bom, seus textos são muito bons, suas ideias que você coloca lá são muito legais. Eu falei assim, gente, que pessoa é essa? Preciso conhecer essa pessoa. Aí começou aí, né? Aí eu demorei quase assim 5 segundos para virar amigo de infância da Érica Machado.
Quase 5 segundos que eu demorei. E aí, depois disso, assim, projetos, vontades, sonhos, desejos, né? O que chamou mais atenção, inclusive, foi o dos corredores da rua, né? Um dia a Érica me liga e falou assim, B, tem um projeto aqui que você precisa fazer, preciso de sua ajuda. Eu falei assim, eu não sei o que é, mas eu estou dentro. O que for, eu estou dentro. Não foi isso que eu falei? Desse jeito. Não sei o que é, mas pode contar comigo, eu estou dentro. E aí, no dia seguinte, eu estava lá para falar para as pessoas e tal, da minha peregrinação e tal. Bicho, eu fiquei emocionado de falar para os moradores de rua, saca? Bicho, eu fiquei muito emocionado com aquelas pessoas. E eu falei assim, Érico, você é doido, você quer mesmo que essas pessoas corram? É isso mesmo que você está querendo? Ela falou assim, é. Eu falei, então tá bom, então vamos embora. Saca? É assim, vamos ir correndo daqui para Marte? Eu falei, vamos. Foi tipo isso que ela fez. Eu falei, vamos embora, Érica. Você vai correndo? É para eu ir com você? Pronto, eu vou. Sacou? E, cara, foi inacreditável, porque nós fomos correndo para Marte. Na hora que a gente assustou, a gente tava lá em Marte, com um monte de morador de rua correndo junto com a gente e ganhando medalha e chorando. E chorando porque ganhou medalha. Ah, porque eu não bebo há não sei quanto tempo, eu não fumo há não sei quanto tempo, eu não cheiro cola ou não sei o que lá há não sei quanto tempo. E hoje eu completei essa prova de 10 quilômetros, Érica. Olha isso! E chorando, assim. Eu vou levar isso pro meu filho, sabe? Umas coisas assim que a gente viveu. Não é, Érica Machado? Foi. Saca? Então, assim, vocês dois, pelo amor de Deus, né? Não é nem seda que eu tinha que rasgar, eu não sei o que eu tinha que rasgar vocês. Você precisa voltar a escrever, viu, Bernardo? Eu tenho escrito. Precisa. Precisa, você precisa voltar a escrever. Isso que você estava falando da Maria, do Bambam, sabe? De você perceber o momento exato que a sua filha está tomando um banho. Cara, isso é de um significado, porque tanta gente que convive quantos anos com o filho e não conhece o filho. É isso mesmo. Agora, o B, ele falando essa história aí, contando, né, dos moradores de rua, eu fico pensando algo que me fez pensar muito nessa pandemia, porque o tempo inteiro nós fomos chamados a pensar sobre o que estava acontecendo com a gente, como eu estou, como está a minha ansiedade, como está isso, e sempre o meu umbigo. E não há nada mais, um dos grandes reguladores emocionais, nada nos faz tanto bem quanto fazer diferença na vida de outra pessoa. Total. De nada vale o nosso conhecimento se ele nos tornar uma pessoa melhor e ajudar a fazer a vida de uma pessoa melhor. É isso mesmo. Durante muito tempo, eu tinha uma certa resistência de falar que a gente fazia trabalho voluntário. Ah, não, que a mão esquerda faz, a direita não pode saber. Mas eu acho que quando eu pensava isso, eu achava que eu era melhor porque eu fazia trabalho voluntário. Isso aí. Quando eu cheguei à conclusão que não, eu não sou melhor porque eu faço isso, eu só sou humana. Então, aí... Puxei. É isso aí. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Gente, eu posso falar, não sou melhor porque eu faço isso, não. Eu estou exercendo a minha humanidade. Num podcast que eu gravei com o B, nós falamos disso. Hoje sou eu que estou ajudando, mas daqui a pouco é alguém que vai me dar a mão. E a humanidade é feita disso, tem que ser assim. E aí volta aquilo que a gente já falou lá. Se eu não me preocupo com as minhas atitudes, se elas vão impactar na vida de outra pessoa, aí está distante de eu fazer um movimento para ir de encontro ao outro, né? Para fazer o bem. Mas está perdendo tempo quem não faz isso, né? Não, desculpa. De encontro ao outro, não. Ao encontro do outro. Ao encontro do outro. Ao encontro é junto. Sim, ao encontro do outro. Sem escolher o outro, né? Sem escolher. Sem escolher. Porque, né? Sem escolher. Tem muitos outros transitando próximos de nós.
E acho que o maior gesto de humanidade é reconhecê-lo enquanto um outro. Né? Porque tem uma coisa interessante. Eu vejo vocês, né? Eu vejo vocês. Quando você se olha no espelho, você se prepara para o outro, né? Para eu te ver. Quando você sai da frente do espelho, para onde vai seu rosto? Né? Para onde vai? Vai para o outro. Então presta atenção. E o outro também. Então esse é o negócio mais bacana. Você só existe a partir da perspectiva do outro que te vê. Isso é demais. Isso é demais. Então isso é muito Jesus louco. Jesus é foda, gente. Vamos falar a verdade. Louco. Saca? Ok, você pode até achar que o cara não é o cara, mas ele é foda. E fode é o fã-clube dele. Olha aqui, ó, filosoficamente falando, é irreparável, né? Nós que estamos aí pegando esse mote da filosofia, filosoficamente, ele, Buda, e aí vai um monte, Gandhi, sabe, esses caras, sob o ponto de vista filosófico, explicar a vida, a história, né? Isso é um negócio muito, porque o que nós estamos fazendo aqui, todas essas considerações, com todo respeito ao Clóvis e a outros filósofos, medalhões no melhor sentido, isso é filosofia. Quando um Zeca Pagodinho diz deixa a vida me levar, isso é filosofia. Né? Então, quando você percebe a sua filha dizer ban, isso é filosofia. Né? A gente mistura Schopenhauer com Nietzsche, com Sartre, com mais não sei o quê. E aproveitando para falar de Sartre, nós temos que lembrar que ele, existencialista, ele deixa claro para a gente que a grande coisa, a grande dificuldade que a gente tem é que a gente é resultado do que faz para existir. E nós vamos deixar de existir sem ter feito aquilo que gostaríamos de ter feito para ser. Então, toma distraído. Enquanto isso, aí você esquece, você começa a juntar coisas para tentar explicar a sua existência, não é? É desperdício. Aí é o desperdício. Você tem que ser junta quinquilharias ao longo do tempo para poder traçar um mapa, né? Você constrói o museu da sua trajetória e aí você não consegue olhar para frente de maneira nenhuma só. Né? Você fica perdido nessa tentativa de construir, porque, poxa, é incerto. O mundo, a vida é um conjunto de imprevisibilidades. Não há nada previsível, não há nada igual nesse planeta, né? Conceito de igualdade é um conceito matemático. E agora já há controvérsias. Há controvérsias com determinados princípios de igualdade. Né? Não existe, é tudo imprevisível. Agora, não é imprevisível o que você sente. O mais que você pode, não é. Ou você sente rancor ou sente alegria. Tá certo? Não é, está ali, é inerente. Você precisa tomar cuidado com a imprevisibilidade de usar. Então, escolha. Né? Então, a gente tem a chance de escolher positivamente. A gente tem a chance de prestar atenção que a melhor coisa do mundo é abraçar meu pai. Quando a Érica falou a questão do meu pai, eu moro aqui na casa do meu pai, que foi onde me acolheu num momento de perrengue. Eu não tinha para onde ir. Me acolheu aqui. É uma pessoa que enxerga pouco, que ouve pouco. Certo? Eu convivo com 2 irmãos e as suas respectivas companheiras e tudo. Convivo aqui, tá certo? Mas está lá meu pai, que é um exercício para eu aprender. Isso que você acabou de falar, Érica. Sabe? A questão do abraço. Hoje eu começo a entender que eu tenho que aprender a entender o meu pai e prestar atenção de que ele é, nesse instante, o meu caminho. Ele é, nesse instante, o meu teste. Mesmo? Sabe? É esse aí. Sabe? A convivência aqui, sabe? Todas essas coisas. Então a gente tem que, sabe? Não pode ser amanhã.
Não pode. A gente não Amanhã sabe não nem se existe. tem amanhã. Pô, não tem, né, senhor? Não tem. Não tem. Eu li um negócio. Você sabe que uma das coisas que me angustiou muito quando eu voltei e não pude abraçar o meu pai foi isso. Será que eu vou poder? É isso aí. Aqui, ô Érica, olha, Érica e Bernardo, eu li recentemente, entre essas várias teorias sobre o universo e tal, não sei o quê, eu li uma que é absolutamente sensacional. Segundo um grupo de estudiosos, o universo é um balão que está sendo soprado. Então, ele vai expandindo para a frente e para os lados. Lá vai ele. Segundo esses estudiosos, isso vai explodir. Daqui a trilhões de anos ou daqui a 1 hora. Ou, agora, recentemente, um mês, a NASA descobriu um outro asteroide que andou passando aí a 2.000 e poucos, sei lá, 2.000 e poucos quilômetros, 2.000 e poucos quilômetros da Lua, um trem assim, que eles descobriram que o asteroide tem um comportamento que é diferente do padrão estudado até então. Ou seja, o asteroide age de um jeito diferente. Lá em Bilac, no interior de São Paulo, um astrônomo amador descobriu um cometa a 800 milhões de quilômetros daqui, que, segundo os estudiosos, esse cometa entra mais ou menos na situação de visibilidade nossa há milhões e milhões de anos. Então, esse menino que descobriu esse cometa agora, só daqui não sei quantos milhões de anos alguém vai descobrir novamente. E aí eu viro a cara para a Érica, eu não atendo a sua ligação. Quem que eu estou achando que eu sou? Sou melhor do que a macaca da Balachita? Poxa, nós estamos todo mundo no mesmo banheiro. Todo mundo é cocô do cavalo do bandido, poxa. Todo mundo. A nossa existência é uma, sabe? É um vum. É um trem vum. Sabe? Um vum. E quando baixa esse quando que a Érica acabou aqui de dizer, quando... Sabe? Isso remói dentro da gente. Então, se eu deixo de ser gentil, né, com as pessoas à minha volta, então, quando é que eu terei oportunidade de ser? Né? Eu não vou falar de sê-lo, porque os Correios estão em greve, eles vão achar que eu estou tentando fazer duplo sentido. Mas quando é que eu vou deixar de sê-lo? Quando é que eu vou poder agir da maneira como eu deveria ter agido? Né? Se não for agora... Não é nunca mais, ou não é nunca mais, nunca mais. Acabou, passou. Está lá, né? Acho que é lá em Mateus, será das contas, que fala, não fica preocupado com o que você tem que vestir, com o que você tem que comer, não fica... Para! Fique preocupado com as outras coisas que são realmente divinas. Você tem o sopro da vida. Pronto. Não desperdiça. Ajuda o outro. O outro que... Érica, você, por exemplo, tem uma responsabilidade muito grande quando alguém... Porque você é absolutamente uma intermediária. Outras conexões usam você. Você, Bernardo, quando fez lá a sua peregrinação lá pelos 80 templos no Japão, eu assisti todo dia. Eu ficava aqui enlouquecido. Eu achava... Nossa, meu Deus, você não sabe o bem que aquilo me fez. Eu vendo aquilo, a sua percepção, né? A capacidade... Gente! Essas são as nossas grandezas. Eu não quero saber quanto você tem materialmente, mas eu quero saber o quanto que você pode me fazer ter de bem, né? Quanto você pode contribuir para que eu seja melhor. É isso, senhor. É isso que a gente tem que... É isso que, de uma maneira ou de outra,
filósofos, teólogos, essa turma toda, esses santos, peregrinos, monges, tarará, tarará, nos ensinaram. Grandes monges, peregrinos tibetanos, quando você pergunta para eles: o que você saiu de casa e quem é que toma conta da sua casa? Ninguém. Mas você trancou a casa. Não tranquei. Mas você não trancou por quê? Porque eu não tenho nada para guardar lá. Então não guarde nada. Não dá para guardar. Não dá para guardar. Potencialmente, a nossa potência de agir é gigantesca. Não guarde nada. Não espere, não remoa. Vai doer, vai. Mete a cabeça na parede, deixa doer um pouquinho, passa e retoma. Sabe? Vamos abraçar mais o Pai. Vamos prestar mais atenção nas folhas que caem de nós. Vamos lembrar que é um desperdício morrer. Nós estamos aqui há 1h20 e temos 3 coisas fundamentais. Eu precisei de 64 anos para ouvir e entender que é um desperdício morrer e que é fundamental abraçar o outro e prestar atenção nas minhas folhas que caem no meu inverno existencial. Porque se eu souber aquecer o meu inverno existencial, haverei de florescer várias vezes. É isso. Melhor a gente encerrar aqui, Érica Machado, porque... Mudos. Mudos. Não, mudo não. Eu amo vocês. Eu acho que o que mais me comove são vocês. Né? Assim, é o que eu tenho. Né? O sorriso dessa mulher aqui que me chama de poeta. Não, mas não é. De mesmo, não sei o quê. Não, mas sabe. E o que são vocês? Essa é a grandeza, a potência de agir de vocês amplia a minha potência de agir. É isso que a gente tem que fazer. É rede, essa é a conexão, é o passo, é o caminho. Vocês topam? Quando vocês fizerem. Vamos fazer, sabe por quê? Vai ser legal e a gente vai colocando esse negócio. Em vez de, sabe, eu não estou nem aí para live, eu não estou nem aí para coisa da pandemia, não sei o quê, modinha da pandemia. Não, eu quero isso aqui, para a gente conversar, nós três. E se isso é catártico. Nós três servir para ajudar outras pessoas. Não li não. Qual? Eu não li não. Como é que é? É legal, os 4 compromissos. Ah, ok. Anotado aqui. Os 4, vou anotar aqui. Esse livro na mão, eu não comprei porque eu estava vindo para Portugal. A minha livreira da Ouvidor, Simone, deliciosa, maravilhosa, entregou na minha assim, Bernardo, você tem que ler isso aqui. Eu falei assim, eu sei, mas eu estou indo para Portugal agora, não vou comprar porque eu não vou levar. Não vou levar livro. Eu recomendo muito também, além do Clóvis e outros, que é um cara fantástico, a Lúcia Galvão. Vou olhar. Que mulher? Aqui. É fantástico. Porque ela transita em todos os caminhos. Ela faz análises maravilhosas de textos da Bíblia, do budismo. Mas é absolutamente sensacional, viu, Bernardo? Vou nela. Sensacional. Vou demais. Nossa. Viu? Então tá. Então, o próximo não está combinado, mas em breve estaremos juntos novamente. O próximo está combinado, a gente vai ser avisado. O próximo já está combinado. Aí a gente tenta fazer um de 15 minutos bonitinho para o seu podcast. Tá. Mas se rolar alguma coisa, se você aproveitar esse bololô todo e joga lá. Agora, para o podcast, meu amigo, você vai ter um trabalhão, se você for pensar nisso. Não vou nem editar isso, cara. Não vou nem editar isso, porque não tem jeito de editar. Tem não. Tudo tem amor no meio. E como é que você tira o amor? Não tem, E nem tudo tem que servir. Às vezes fez sentido para a gente. Isso aí. É o grande ganho, é o grande ganho. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas que virem vão falar assim, pô, legal. Tô pensando nisso. Eu acho que aí, nesse sentido, sim.
Eu acho que a gente tem que pensar, olha, isso não é à toa. Nos reuniu, fez a gente fazer uma catástrofe, fez a gente... Mas há algumas coisas aqui que eu acho que, na minha opinião, eu acho que algumas pessoas precisavam ouvir. E até porque elas nos dirão outras coisas que nós não percebemos aqui. Claro, claro. Se é para conectar, vamos lá. Mas isso é muito bom, né? Assim, porque a gente pensa muito sozinho também, né? Agora, quando a gente tem pessoas que tem esse tipo de verve, sabe? De pulsão e que, puxa, que são inputs e outputs muito legais, é muito bom, né, cara? Eu nem vou dormir essa noite, eu vou ficar aqui. Muito bom. Nossa, mãe! Muito bom. Aqui, então eu vou, assim, tomar a liberdade de encerrar. Ok, bacana, beleza? O encontro de hoje, com aquele gosto, assim, de quero mais maravilhoso, né? Maravilhoso. E para mim, eu vou, se é que é para deixar alguma coisa aqui, eu vou deixar só o seguinte, assim, onde eu posso melhorar? Ou como eu posso melhorar? Ou quando eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Acho que, né? Acho que nós três que estamos muito nesse espírito, se a gente conseguir passar isso para frente e as pessoas que forem ver os vídeos, pô, beleza, então o que eu vou fazer melhor? Nem que seja lavar o talher, né, cara? Nem que seja. Entendeu? A pandemia e da minha foi uma parte... coisa maravilhosa para poder o talher da cria em casa, né? Quiser reparar? Ó, da minha parte, amo vocês incondicionalmente. Eu também amo vocês. Beijo, Ana. Beijo, Maria. Ana. Beijo, 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 Ana e Maria. Camisola aqui, ninguém vai fazer. Tá bom, beijo. Beijão vocês. Beijo. É.